Bom dia a todos, que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja contigo, meu irmão e minha irmã. Nós estamos aqui nesse estudo sobre a palavra de Deus. E hoje o tema é o seguinte: fala e não te cales. E nós vamos abrir a Bíblia Sagrada em Atos dos Apóstolos, capítulo 18, e eu vou ler dos versículos 9 a 10. E assim diz a palavra de Deus. E de noite disse o Senhor em visão a Paulo: não temas, mas fala e não te cales, porque eu estou contigo e ninguém te acometerá para te fazer mal, pois tenho muito povo nesta cidade. Até aí. Se por um lado devemos refrear a língua para não murmurar, por outro lado, precisamos falar do amor de Deus. Há tempo de estar calado, mas também há tempo de falar. E é importante lembrar a seguinte ilustração: um cristão, membro antigo da igreja, morreu e foi para o céu. Ao chegar na entrada, o anjo porteiro mandou parar a fim de verificar se o seu nome estava no livro da vida. O homem sorriu e disse: é lógico que está, pois sou membro da igreja há mais de 50 anos. Já ocupei quase todos os cargos onde congregava. O porteiro do céu então falou que iriam ver o livro da sua vida. Ao abrir uma página, viram-no conversando com alguém que estava ao seu lado. O anjo, apontando, disse: exatamente, porque o Senhor conhecia tanto o Evangelho, aquela pessoa foi colocada ao seu lado para que lhe falasse da salvação em Jesus Cristo. O Senhor comentou a respeito de tantas coisas: política, clima, esportes, menos de Jesus. Era a última chance que ela tinha de ser salva. O cristão pensou que não entraria no céu. No entanto, o anjo lhe disse que ele perdera galardões, mas que fora aceito, pois a salvação é pela graça, não por obras. Então eu te falo, pense em quantas pessoas já estiveram ao seu lado e você não lhes falou de Jesus. O Senhor Jesus disse: porque qualquer que nessa geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier na glória de seu Pai com os santos anjos. Então repita assim comigo: a partir de hoje falarei, para quem quer que seja, do amor de Jesus. Senhor, coloca as pessoas perto de mim e eu lhes direi que tu as amas. Não me envergonho do Evangelho, que é o teu poder para a salvação de todo aquele que nele crê. Então, comece a contar as maravilhas que o Senhor tem feito na sua vida. Quando damos graças por tudo, estamos reconhecendo a soberania de Deus e que tudo está sob o seu controle. O que me faz recordar as palavras do Senhor: não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo. Não se vendem 2 pardais por um asse, e nenhum deles cairá em terra sem o consentimento do vosso Pai. E quanto a vós outros, até os cabelos todos da cabeça estão contados. Não temais, pois, bem mais valeis vós do que muitos pardais. Mateus, capítulo 10, versículos 28 a 31. Lembre-se, Deus tem cuidado de nós. Glória a Deus, aleluia. A palavra de Deus diz: pelos seus frutos os conhecereis. E nós vamos analisar aqui o significado de frutos, sob 3 ângulos. Temos o fruto do Espírito, fruto de vidas ganhas para Cristo e sinais como frutos. Em Gálatas 5, dos versículos 22 a 23, nós temos o que a Bíblia nos fala sobre o fruto do Espírito.
que são os seguintes: amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e domínio próprio. O verdadeiro cristão é uma nova criatura. Vive pela fé, em retidão e santidade. É justificado pelo sangue de Jesus. Mas não anda mais em mentiras, impurezas, desonestidades e vícios, pois ele não é mais escravo dessas coisas. E por estar debaixo da graça, não vive em pecado, porque ele sabe que o salário do pecado é a morte. Anda e permanece na luz, ele não pratica a iniquidade. Em Mateus 13:8, quando o Senhor Jesus conta a parábola do semeador, ele fala sobre o tipo de terra boa, ou seja, o verdadeiro cristão. E está escrito: o outro, enfim, caiu em boa terra e deu fruto, a 100, a 60 e a 30 por um. Aqui ele ressalta a multiplicação, 100 por 1, 60 por 1 e 30 por 1. Em João, capítulo 15, no versículo 8 e também no versículo 16, o Senhor diz: nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça. Aqui está se referindo a vidas ganhas para Cristo. O bom discípulo, pelo seu testemunho diário, pela sua palavra ungida, pela resposta de Deus às suas orações, ganha vidas para Cristo. A Bíblia nos fala: a minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. 1 Coríntios 2, versículos 4 e 5. Além disso, a Bíblia nos fala: o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Romanos 1, 16. Também em Atos, encontramos um trecho que se enquadra aqui. Muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos, e crescia mais e mais a multidão de crentes, tanto homens como mulheres, agregados ao Senhor, a ponto de levarem os enfermos até pelas ruas e os colocarem sobre leitos e macas, para que ao passar Pedro, ao menos a sua sombra se projetasse em algum deles. Ali também muita gente das cidades vizinhas a Jerusalém, levando doentes e atormentados de espíritos imundos, e todos eram curados. No dia de Pentecostes, por exemplo, converteram-se quase 3.000 pessoas. Quando o coxo de nascença foi curado após o discurso de Pedro, subiu o número de convertidos a quase 5.000. Filipe também operava com poder em Samaria. As multidões atendiam unânimes as coisas que Filipe dizia, ouvindo-as e vendo os sinais que ele operava. Pois os espíritos imundos de muitos possessos saíam gritando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos foram curados. Atos 8, versículos 6 e 7. O Senhor Jesus fala sobre os sinais e o poder dos que o seguiriam. Está escrito: esses sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. Se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. Marcos 16, versículos 17 e 18. E também, em verdade, vos digo que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. E tudo quanto perdides em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho.
Se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. Evangelho de João, capítulo 14, versículos 12 a 15. O verdadeiro cristão deve ter um caráter irrepreensível, ganhar muitas almas para Cristo e demonstrar. E aí nós verificamos que realmente aquele que confessa Jesus como Senhor, ele precisa, eu repito, ganhar muitas almas para Cristo e demonstrar em sua vida os sinais do poder do Espírito Santo. Não basta ter um excelente caráter. Existem muitas pessoas de bom coração, educadas, amáveis, bondosas, de moral ilibada, mas que estão indo para o inferno. Também não é suficiente conhecer as Sagradas Escrituras. O próprio diabo as conhece muito bem e até mesmo ensiná-las corretamente. Mas é preciso viver de acordo com a Bíblia e é necessário ter os sinais de poder de Deus. É necessário reconhecer verdadeiramente que Jesus é o Senhor da vida. Gente que sabe que Ele é soberano, que Ele vive, que salva, que cura e que liberta, pois não mudou. Ele ontem e hoje é o mesmo e o será para sempre. Confessar que Jesus é o Senhor e crer que Ele vive é obedecer aos seus ensinos, pois Ele disse: se me amais, guardareis os meus mandamentos. Confessar que Jesus é o Senhor é demonstrar no viver o poder e a unção de Deus, e é ganhar vidas para Cristo. É importante ter em mente que todo aquele que nele crê não será confundido, pois o próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. E por isso, lembre-se, Colossenses 3,15 diz: seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração. Em nome de Jesus, vamos orar. Santíssimo Deus e poderoso Pai, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Pai, a cada dia nós lhe pedimos sabedoria, para que possamos, Pai, através do nosso comportamento, das nossas atitudes, das nossas palavras, podemos ganhar almas para o Teu reino. Porque nós sabemos, Pai, que Tu és o único Deus, o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. E para Ti não há nada demasiadamente difícil. E nesse dia de hoje nós Te pedimos que o Senhor possa usar-nos como instrumento Seu para abençoar as vidas, que sejamos, tal como foi Abraão, uma bênção, em nome de Jesus. É o que eu lhe peço e desde já te agradeço, em nome de Jesus. Pastora Fátima, da Igreja Evangélica Apostólica Poder de Cristo. Que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja contigo. Amém e graças a Deus. Glória a Deus.